Olá, um prazer muito grande receber você novamente no programa Fé para Hoje. Programa que tem voltado e atendido, está focado em atender as necessidades do seu dia a dia, da sua necessidade de hoje. Por isso, Fé para Hoje. Você pode visitar o nosso blog através do novotempo.com/Fé para Hoje ou nosso Facebook, facebook.com/Fé para Hoje. Lá você vai ter informações, matérias, reprise dos programas, além dos horários optativos, opcionais que temos durante a semana. O foco é sempre trazer o tema da sua necessidade, um tema atual, moderno, o tema de hoje, porque a fé é real e a sua necessidade é real, está focada. E nós queremos oferecer isso para você através deste programa. Bem como apresentar a você esta revista Princípios, que nós temos gratuitamente oferecido no nosso site. Você só colocar, preencher, vendo esta imagem, clicar, você vai preencher os seus dados e vamos enviar para a sua casa esta revista gratuitamente. Lá também você vai encontrar outros materiais para você fazer cursos através da internet ou através realmente de um material que podemos enviar para você. É sempre importante o seu contato, é sempre importante a sua observação, é sempre importante para nós termos a sua opinião e assim podemos conversar através das nossas redes sociais, ok? Queremos convidar o pastor Ronaldo Oliveira, que tem sempre apresentado nos nossos programas o tema sobre a fé, o relacionamento, aquilo que nós necessitamos através da palavra de Deus. É isso daí. Pastor, hoje o nosso tema vai ser abordar a felicidade na família. Existe realmente felicidade na família? É real a felicidade na família? É possível? Nos Estados Unidos houve a procura do ouro, né? A busca do ouro, a corrida do ouro. Acho que em nossos dias existe e sempre existiu a corrida para a felicidade. Eu quero ser feliz. Então as pessoas têm essa máxima na cabeça, na mente. Eu quero ser feliz. Como eu vou ser feliz? O dinheiro, ter uma boa posição, o prazer, ser, títulos, etc, etc. Essas coisas não contribuem para a felicidade? Dizem que dinheiro compra a felicidade. Dinheiro compra quase tudo, né? Até compra pessoas, mas não compra a felicidade, porque é um estado mental, é um estado que você desenvolve com a presença de Deus. Ele não é desassociado da presença de Deus. E eu acredito que nós vamos ter boas ideias hoje aqui com os nossos convidados, vamos ter boas ideias com a matéria que vamos ver também daqui a pouco. E ao abrirmos a palavra de Deus, eu queria falar um pouquinho sobre o princípio da felicidade, que está bem estampado ali e é um texto muito importante. Então, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos ver agora, e pedimos para você também nos acompanhe, nesta matéria que nosso jornalismo lá na região oeste do estado de São Paulo, a Suelen Tim, preparou. Vamos ver o foco com que as pessoas têm apresentado a respeito da felicidade na família. Acompanhe conosco. As longas distâncias separam algumas, outras são vizinhas. Algumas são grandes e outras bem pequenas, mas é impossível encontrar alguém que nunca teve uma. Estamos falando sobre a família. Ela pode ter vários componentes e carregar diversas tradições, mas com a agenda lotada, cada vez mais o tempo juntos tem reduzido. É básico, isso para mim é fundamental, uma estrutura, uma coluna muito importante. Dizer que ama, olhar para a filha, olhar para o filho, cara a cara e falar: filha, eu te amo, eu confio em você. Querida esposa, eu amo você. Toda vez que terminar uma ligação, algum assunto que a gente entabular com o nosso cônjuge ou filhos, dizer que ama. Essa para mim tem que ser a frase final. Eu tenho usado isso. Eu não fui muito orientado a dizer eu te amo. Eu tive que aprender. E confesso que no início parecia estranho e hipocrisia. Hoje isso é fácil e eu me sinto mal quando não falo. É possível sim ter uma família feliz, apesar das dificuldades. Família perfeita não existe. Para muitos, a família é sinônimo de saudade e boas lembranças. Mas para outros, vem carregada de tristeza e uma dor que lutam para ser esquecida. Pesquisas mostram que de cada 10 famílias, 7 têm decepções fortes e que marcam por toda a vida. Diante disso, o programa Fé para Hoje quer saber o que as pessoas pensam que é o segredo para uma família feliz. É possível, vocês acham, hoje ter uma família feliz? O que você acha? Sim, se souber fazer, é.
feliz? Sim, claro, é possível ter uma família feliz. Nós somos uma família feliz. O segredo é o amor, carinho, afinidade. O amor, compreensão, né? Nós nos amamos, amamos. Esse aqui é meu sobrinho neto, amo de paixão. Através de Deus, logicamente, né? Deus em primeiro lugar. Hoje os filhos passam mais tempo em frente à televisão ou na escola do que em casa com os pais. Aquela geração que foi criada ao pé da mesa do papai e com a barra da saia da mamãe ao alcance, hoje cria os filhos praticamente à distância. Qual que nós podemos dizer que é o segredo, então, para ter uma família feliz? Existem vários segredos. O convívio de tempo, de quantidade, ele é essencial. Muitas pessoas falam em qualidade. Para você ensinar o seu filho a andar de bicicleta, para você tirar o seu filho do uso da fralda, isso exige quantidade de tempo. Então, a quantidade é muito importante. O amor é essencial. Mesmo que os pais cometam erros, se cada atitude do pai for movida pelo amor, não tem muito como dar errado. Nós vimos várias opiniões diferentes. Pastor Edson e Pastor Ronaldo, e aí, é possível alcançar a felicidade na família? Veja quantas coisas interessantes, quantas abordagens diferentes ou quantos questionamentos para ter a família feliz. Realmente é muito complexo, não, Pastor Ronaldo? É um tema que mexe com todos nós. É o que a gente costuma dizer aqui, né, e muitos outros repetem. A questão é que nós temos que formar na cabeça qual é a ideia de felicidade. Se eu não tenho a ideia correta de felicidade, então, por exemplo, se eu não tenho a ideia correta da alimentação, então eu vou comer e acho que vou ter saúde, comer qualquer coisa, comer misturada toda, etc. Então eu tenho que ter ideia. O que é saúde? Saúde é ter alguns elementos. Bom, então eu vou comer um pouquinho de arroz, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então, eu acho que com felicidade, outros temas que nós já abordamos, amor e etc., também é isso. Temos que ter um conceito correto. Se nós não temos o conceito correto, nós vamos ficar aí como geralmente a gente ouve, né? Batendo a cabeça, sempre procurando a corrida da felicidade e não vamos achar. Ou ter alguma coisa pensando que vai ser feliz com aquilo lá. Exatamente. Mas vamos convidar nossos especialistas de hoje. Vamos lá, vai ser ótimo. Estamos aqui receber o pastor Marco Lamarques, que é um especialista na área, um doutorando na área de família, Oi, etc. pastor, tudo bem? Já esteve conosco aí. Privilégio retornar nessa casa aqui. Obrigado, porque esteve no nosso primeiro programa e agora retorna falando um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, tudo bem? Bom revê-lo. E da Leide Alves, como é que está? Tudo bem, da Leide? Tudo bem, prazer estar de volta. Muito bom receber você novamente. Leide, bem-vinda, faça favor. A Daleide apresenta 2 programas aqui, o Senta Luz e Consultório de Família, não é? Programas de sucesso aqui. Como fé para hoje? Quem somos nós agora diante dele, falar sobre família aqui? Que atrevimento, sabe o que acontece? A gente, depois de certa idade, a gente não pode ser mais atrevido, né? Não, mas fale por você, não fale por mim. É sempre assim, provocador. Mas quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de família, quando a gente fala nessa abordagem, a gente sempre pede especialistas, gente que vem nos ajudar para tocar alguns aspectos importantes sobre felicidade. Porque nas matérias, na matéria, especialmente como foi apresentado, focos diferentes, não? O que é ter coisas diferentes para ser feliz. E aí, então, a gente precisa dar um foco correto, precisa dar o direcionamento. Né? Por isso, especialistas aqui. Pastor Lamarques está terminando a sua tese. Graças a Deus, pastor. E com a alegria de ter esse privilégio e de falar sobre família na tese, né? Especificamente a família do pastor. E é interessante como hoje o pastor é desafiado num mundo, às vezes, que tem marginalizado o relacionamento, como o pastor defende esse princípio. Eu estou nesse processo. Pastor Lamarques, temos muitos pastores que assistem os nossos programas, este programa também, Fé para Hoje. O pastor também tem problemas na família? E como tem. Eu acho que uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa é que o grande problema começa quando o pastor acha que não tem problema. A negação é o pior inimigo do processo de cura. E nós, pastores, somos todos sujeitos, estamos expostos a conflitos, a ajustes no matrimônio, na família. Os nossos filhos estão, nossa esposa. Não existe pastor de aço, pastor de carne e osso. Isso é importante. Nosso processo de felicidade, a gente já está falando sobre felicidade. Exato. Família começa aí, quando a gente entender que nós somos imperfeitos. Então, se você me permite, acho que é a câmera central, aquela câmera. Você que é pastor, como nós somos pastores também, a Darleide é uma ministra também, uma pastora na sua área.
Mas se você quiser compartilhar esta experiência do seu casamento, nós também temos nossas necessidades, escreva para nós, vamos compartilhar, vamos orar uns pelos outros, porque nós somos pessoas comuns, normais, com um chamado especial de Deus. Vale a pena nos apoiarmos. Sinta-se livre, escreva para nós, vamos compartilhar as experiências. Darlene, você tem no seu programa sempre apresentado esse tópico de família, e a felicidade é uma das tônicas. Todos querem e precisam se sentir felizes na família. Como é que você tem abordado isso? Sim, todos nós estamos em busca dessa tal felicidade, né? Vendida a partir de diversos conceitos, e a nossa grande necessidade é descobrir o que de fato significa ser feliz. E se nós nos voltarmos como pessoas que têm princípios cristãos, que creem na palavra de Deus, nós só podemos descobrir o que de fato significa ser feliz se nós descobrirmos o que de fato é amor, segundo o que Deus planejou para mim e para você. Então, na verdade, a grande confusão em torno da felicidade é não saber o que ela é e confundi-la com bem-estar situacional. Há mulheres que reclamam que não são felizes em família, ou famílias que trazem essa questão da infelicidade, porque eles não estão se sentindo bem com as coisas como elas estão, mas também não pagam o preço pela felicidade real. Essa é uma questão que me chama muito a atenção. Esse bem-estar, ele não pode ser situacional, ele precisa ser estável e para o bem comum. Por exemplo, quando o pastor Ronaldo começou falando a respeito da busca pelo ouro nos Estados Unidos e foi dando a isso a conotação de ser feliz. Quantas vezes nós já vemos hoje pessoas que deixaram uma carreira, deixaram dinheiro, deixaram fortunas e voltaram para uma vida simples para ser feliz. Ou seja, vai ver que descobriram que a tal felicidade não se compra. Exatamente. Será que não se compra ou se consegue? Bem, todos esses temas, nós vamos trabalhar nesse próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo de 2 minutinhos e voltamos já já com o programa Fé para Hoje. Estamos de volta com o programa Fé para Hoje. Estamos abordando o tema sobre família feliz. Existe família feliz? É possível ter a família feliz? Estamos aqui com meu companheiro, pastor Ronaldo de Oliveira, que no terceiro bloco vai apresentar o aspecto espiritual desse tema. E também Darlene Alves, especialista na área de família, 2 programas aqui na TV Novo Tempo, Sem Tabus e Consultório de Família, e pastor Marco Lamarques, que é um especialista, doutorando também nesta área de família. Essa é uma questão que eu gostaria de colocar agora. É possível ter a família feliz todo o tempo? Felicidade é um estado de vida que não pode ser comunicado a partir das nossas experiências situacionais, como eu disse anteriormente, e muito menos nos nossos sentimentos. Se nós estivermos falando de felicidade a partir de sentimentos, hoje, sabe aquilo que a gente põe lá no Facebook, hoje se sentindo triste, se sentindo feliz, apesar de matar o português? Não é assim que funciona. Por exemplo, existe a família feliz? Existe a família feliz. Não existe a família perfeita. É uma outra questão. Sim. Acho que a música, pastor, que durante muito tempo esteve por aí, que era do tempo do pastor Edson, sim, mas que não existe felicidade, mas existe momentos felizes. Sim. Acho que isso ficou no inconsciente popular, não? Não existe felicidade. Tem momentos de ser feliz aqui, depois passa uns dias, vai ser feliz lá e etc. É importante que a gente entenda como está focada, ou qual a referência para a nossa felicidade. Isso que a Darlene falou. Porque, às vezes, as pessoas limitam a felicidade a coisas, a ter, a ocupar determinada posição, a receber determinado valor ou reconhecimento. Se o meu chefe não me aceitou, ou se eu fiz uma coisa importante em casa, minha esposa não reconheceu, me deu o elogio que eu queria, ou os meus filhos não me aceitaram pelo presente que eu dei, enfim. Nós condicionamos a felicidade a essa situação. Eu, quando falo a noivos, eu faço uma pergunta assim: quem quer casar aqui para ser feliz? Já intencionada. Sim. Aí, todo mundo se lê, mas... Isso é uma pegadinha. É uma pegadinha, mas é uma ponte para chegar. Claro. Você vai casar para ser feliz ou você é feliz e vai se casar para continuar sendo feliz? Pastor, mas a gente não entendeu. Eu falei assim, mas é justamente aquilo que a gente pensa, que a nossa felicidade depende das outras pessoas. E às vezes é meio pesado a gente falar isso. Eu dependo dos outros para ser feliz. Se eu não estou bem,
pode ter o que tiver, pode acontecer o que acontecer, e não vai ter. Tem um sujeito chamado Charles Mellman, que é um psicanalista, ele é o principal discípulo de Freud. Numa entrevista aí a uma revista famosa, uma revista de grande circulação no Brasil, ele fala assim, o título da matéria é A Família está Acabando. E ele fala assim que o grande problema é que hoje, na juventude, os jovens estão ocupando o divã dele porque não sabem o que querem. E ele falou, eles estão em busca de prazer intenso e rápido, porque eles acham que isso vai trazer felicidade. Prazer intenso e rápido. Ele fala assim, não tem compromisso e não fazem um plano para o futuro. Acabou aquele momento, como você disse, o que existe são momentos felizes. A ideia de alguns é assim. Mas quando você vai para dentro da casa, dentro da família, dentro do casamento, mesmo aquelas coisas difíceis de serem resolvidas, quando você resolve, você tem assim uma realização. Você viu o filho crescer, você investiu. Eu me lembro quando o meu mais velho chorava de cólica e eu tinha que levantar à noite para acalmar, para atendê-lo, e ficava lá às vezes à madrugada, mas quando eu colocava ele no berço assim, eu olhava aquela figurinha ali pequena, bochecha, aquela coisa toda cheia de dobrinha, eu falava, mano, tem coisa melhor que ficar com ele. Mesmo sendo difícil aquele momento da madrugada, mesmo sendo difícil aquele momento de acordar. Assim, no aspecto, a felicidade pode acontecer mesmo quando a gente tem situações... Então, nós podemos ser felizes difíceis, mesmo num momento difícil? Difícil. Uma doença, numa enfermidade, numa discussão, num debate dentro de casa. É possível você ter felicidade mesmo sendo contrariado? É o mesmo conceito de paz que nós ensinamos e aprendemos na Bíblia. A paz, aquilo que excede a todo entendimento, que não dá para se explicar como pode cair o mundo e eu continuo em paz. É uma segurança interna, é uma confiança pessoal. Então, essa família que é feliz, mas não é perfeita, porque as pessoas são imperfeitas, as expectativas muitas vezes estão deslocadas, porque os sentimentos extravasam e em determinadas situações você também, de tanto que está perto do outro, você agride, você fere, você usa de palavras inadequadas. Essas situações todas que acontecem na maior parte das famílias, ou melhor dizendo, em todas as famílias. No entanto, que este evento, esta situação, não desconstrua o plano da família. Isso é importante ter em mente, de que uma família feliz não é uma família isenta de dificuldades. Por exemplo, quando eu olho para o casal, que é descrita sobre eles, a narrativa sobre eles está no livro de Cantares, eu encontro um casal ali vivendo uma plenitude de amor tão linda, mas ainda assim eu encontro situações de conflitos entre eles. E depois eles voltam e se encontram e se amam. Então, família feliz não é família que não há desencontros. Há desencontros, mas há encontros de todos os dias. Por exemplo, partilhar de bom humor, de boas risadas, de momentos agradáveis, de situações de comemoração, de celebração em família. Isso tudo constrói o bem-estar de uma família. O estar com os filhos. Quer ver uma coisa que não contribui para a felicidade em família? É a falta de tempo. Nós estamos tão ocupados em determinadas situações, que são justas, muitas vezes, por sua vez, mas elas destroem o bem-estar de uma família. E aí vem de uma máxima de que importa ter tempo de qualidade e não a quantidade. Esse é o aspecto que eu gostaria de puxar. Quer dizer, como a gente poderia relacionar alguns pontos que são chaves para que você tenha uma família feliz. Esse é um. Tempo. Agora, o que é o tempo de qualidade e o tempo não de qualidade? Aí é uma questão. Eu só vou uma vez por semana em casa, porque eu tenho que viajar muito, mas o meu tempo é de qualidade. Como é que pode? Sabe, fica faltando. E eu conversei com um médico outro dia, e vou trazê-lo em um dos meus programas, e ele tem o seguinte conceito. Ele diz, se você acha que tempo de qualidade é o que vale e não a quantidade, por que você não experimenta ir ao seu chefe e dizer para ele, desculpa, eu vim aqui hoje trabalhar só 3 horas e é o meu tempo de qualidade, não importa a quantidade. Ele vai aceitar? E por que o seu filho tem que aceitar? Por que a sua esposa tem que aceitar? Então, há sim alguns aspectos que precisam ser entendidos e vividos em família para que essa família tenha o mínimo de estabilidade e felicidade, que é esse bem-estar, esse ambiente de paz, esse ambiente de harmonia. Eu sei que meu pai vai chegar, eu sei
que a minha mulher me acolhe, eu sei que meu marido está comigo, sabe, esse sentimento de pertencer, mas hoje as pessoas não se pertencem, elas são donas de si mesmas, tomam as suas decisões e elas não se pertencem. Família feliz é família onde se desenvolve o sentimento de pertencer. Eu sou de alguém e alguém é meu para cuidar e ser cuidado. E às vezes há uma invasão na individualidade do outro, porque impera muito naturalmente entre nós o individualismo, né? Eu quero que a família seja feliz do jeito que eu quero ser feliz. Então, seria bom, aí vai precisar um pouco de decisão, de escolha, e do altruísmo, que é muito importante nesse ambiente, é você saber quando que a família é feliz, quando todo mundo em volta da mesa, né, por exemplo, comendo, quando vocês vão fazer um passeio juntos. Eu descobri que os meus filhos gostam de pescar. Então, nas férias, uma das coisas que a gente tira tempo é pescar. A gente vai para um lugar assim, não é dos mais agradáveis, mas a gente está ali pescando. Parece uma coisa boba ficar ali com aquela... Mas para nós é divertido. Então, para eles, aquele momento é um momento de felicidade. Ou quando a gente está viajando junto, ou quando a gente está... quando nós estamos juntos fazendo sentado alguma coisa... na sala de casa, fazendo nada. Juntos, né? Dando risada, caminhando. O que faz a família feliz? Não é o que faz só você feliz. Você mencionou a questão da individualidade, né? Hoje as pessoas pensam mais nelas, e por isso que elas se separam, elas fazem outras coisas, elas traem, porque pensam nelas mesmas, elas roubam dos outros, roubam do governo, e assim vai, corrupção para cá, as pessoas pensam muito nelas mesmas. Quer dizer, eu tirar, por exemplo, um dinheiro que eu sei que vai ajudar 50 pessoas que estão se tratando do câncer em algum lugar, mas por minha vontade, eu tiro e eu nem os vejo, nem os conheço e tal. Então, na realidade, o individualismo tem matado a possibilidade das pessoas serem felizes. E a felicidade traz saúde também. Ela descarrega a endorfina, né? No corpo, e a endorfina é curativa. Uma pessoa feliz é uma pessoa estável, mesmo na tempestade. Quer dizer, esse é um princípio que a gente não tem hoje um exemplo para seguir. Hoje a gente tem um exemplo para seguir de alguém que passou por vários casamentos e vai passar por um próximo ainda, de alguém que está totalmente desequilibrado, estruturado e volta para a bebida. Agora, no meu tempo de garoto, tinha um filme chamado Papai Sabe Tudo. Era aquela intenção americana de impor a cultura no mundo. E o Brasil abraçou muito isso. Foi na época da ditadura militar e tal, que os Estados Unidos tinham muita força aqui. E eles soltaram esse filme no mundo. O Papai Sabe Tudo era a família perfeita. Então, eles tinham uma empregada que tinha um carro. A gente achava uma coisa, nossa, empregada doméstica, um carro. Né? E o Papai Sabe Tudo chegava, colocava um paletó, aquela família bonita, nunca tinha problemas, era uma família tranquila. O pai dormia numa cama, a mãe dormia em outra cama, porque essa era a ideia americana de não violar nenhuma questão. Mas assim, nós não temos exemplos assim. Até que esse não é nem o melhor exemplo, mas nós não temos exemplos para seguir. As famílias estão bem destroçadas, estão bem esfrangalhadas. E nós precisamos ter exemplos. O Melman, inclusive, fala isso, né? Como psicanalista, e ele não é um teólogo. Ele falou assim, ele foi formado na base de um ateu. Freud era ateu, mas ele disse assim: a família está acabando. E por que está acabando? Porque todo esse povo, toda essa juventude está sendo ensinada a buscar prazer rápido e intenso. Porque o que eles estão tentando? Serem felizes, mas a felicidade para eles é em função de estar recebendo alguma coisa ou de estar... Vale tudo, pastor. Vale tudo. Vale tudo. Hoje, assim, a gente está vivendo os dias em que a família agora não vai ser mais homem, mulher e filhos. Família agora é qualquer coisa. Não estou depreciando nenhum grupo, a gente tem que amar todos os grupos, mas na realidade nós estamos perdendo uma coisa que é milenar, uma referência. Quer dizer, tanto faz. São dois homens, duas mulheres, homem e mulher, você escolhe. Na realidade, nem entrando no mérito da questão, é a questão você escolhe. Como é que você quer ser feliz? Eu quero ser feliz correndo atrás de dinheiro, não vou parar, vou ter filhos, vou ter mulher, mas eles vão ficar em segundo plano, é meu dinheiro, porque depois eu vou dar uma vida melhor para eles. A vida melhor para eles é a presença do pai, do esposo. Então,
essas referências estão ficando mortas. A família está acabando? Vai acabar. Chega a ser um estado de infantilidade emocional e, enfim... Impulsivo, né? Impulsivo. Se você deixa para uma criança escolher o que ela vai comer, ela vai querer fast food. Uhum. É o melhor para ela, mas nós nos sentimos como gente grande, capaz de escolher a partir dos nossos experimentos. Então, na verdade, o que nós estamos vendo hoje são experimentos. As pessoas estão experimentando fazer o que elas querem e deixando as referências para trás. Eu sempre me lembro que a palavra de Deus, Jesus disse lá no Evangelho de João, está descrito que ele diz: quando eu digo para vocês obedecerem ao Pai, eu quero que vocês conheçam a alegria completa. Quer dizer, tem um padrão, tem um quê, tem um caminho, tem um seguir por aqui de alguém que passou por ali e pode nos ensinar. Mas nós rejeitamos isso, queremos criar nossos conceitos e, em cima disso, onde está a felicidade num tempo em que a depressão já é a segunda doença mais experimentada em todo o mundo, sabe? É como se você estivesse preso, preso não, estivesse perdido na selva. Bom, eu sei que ali, aquele morro, tem uma casa ali perto, tá, eu vou para aquele morro, mas antes de chegar naquele morro, eu tenho que definir bem, é para lá, e olhar para o morro, não olhar para o que está acontecendo aqui, ou aquela árvore, porque na mata é assim, me desvio dessa árvore, daquela, daqui a pouco estou no sentido contrário. Então é fixar bem um alvo, um objetivo e trabalhar por ele. Interessante a gente tocar nesses aspectos, mas eu gostaria de ver de vocês um modelo de família. Como a gente pode ter realmente felicidade, ser uma família feliz. E qual o modelo? Família, eu novamente digo que família feliz não é uma família que não vive conflitos, mas é a família feliz é aquela que tem propósito. Propósito em permanecer junto, propósito em compartilhar. E aí eu posso me reportar à família, a primeira família, Adão e Eva, um casal só. Houve conflito, não houve? Houve divergência, houve uma insinuação, houve uma apreciação. Precisava que um dos dois que ele, no caso, tivesse tomado uma decisão. Não tomou, vieram as dificuldades seguintes. Vou passar pela família de Abraão, vou falar, mas eu quero falar da família de Jesus. Tinha tudo para ser a família mais perfeita. Ideal, né? Família referência. Claro, claro que se eu vou pensar numa família, eu penso na família de Jesus. Mas houve necessidade de comunicação, interferência do próprio Deus diretamente para que José entendesse Maria e Maria fosse entendida por José, por exemplo. Eu vou ver essa família que, num dado momento, quando Jesus já é um menino crescido, já tem os seus 12 anos, ele se perde dessa família e ela precisa voltar a encontrar. Novamente, eu estou vendo uma família modelo onde há desencontros, mas ela tem um propósito, ela não era uma família qualquer. Isso me diz muita coisa a respeito de ser feliz. Exatamente. E o que nós temos que entender é a grande questão, e se nós repetirmos aqui, pode até ser uma redundância, mas é importante. Nós somos imperfeitos. Não adianta colocar a felicidade baseada em não ter problemas, não ter conflitos, não ter dificuldades. Esse teu exemplo foi muito positivo, porque você vê lá no começo de uma família, a primeira família formada por Deus, que tinha tudo para... Mas por que Deus permite, por que Deus deixa que a coisa aconteça assim? Porque nesses momentos de frustração, de conflito, que a gente vai desenvolvendo a felicidade. Porque a felicidade é aquilo que eu vou amadurecendo, eu vou crescendo e vou entendendo que os outros também são pessoas imperfeitas e estão nesse ambiente de família. E a gente vai ajustando isso. Agora, eu tenho um exemplo aqui. Um indivíduo tem hoje uma família destroçada, mas ele está assistindo o programa Fé para Hoje. Ele entrou lá no blog, novotempo.com/Fé para Hoje, ele visitou o Facebook, facebook.com/Fé para Hoje, ele viu muita matéria, muito material, falou, eu quero também ter a minha família feliz. Como eu faço para recuperar a minha família e ter felicidade? Eu vou pegar, então, novamente, os dois personagens da história principal, da história de Jesus, José e Maria. Eu vejo sempre, contemplo sempre Maria, a Bíblia descrevendo-a como uma mulher que pensava a respeito do que estava acontecendo. Quando nós estamos envolvidos em conflito, em família, nós muitas vezes perdemos a capacidade da razão, do pensar. O anjo falou, Maria ficou perturbada, mas ela pensou, ela refletiu. Guardou no seu coração, né? A Bíblia usa essa expressão dela. Exatamente. Então trazendo para o dia de hoje. Trazendo para os dias de hoje, se tem esse casal nos acompanhando, ou esse homem nos assistindo, e esta mulher, eu vou dizer, pare um pouco, racionalmente, pense, tire um pouco a paixão de lado, a vontade de fazer as coisas segundo o seu modelo. Pense. Quando você pensa e começa a fazer perguntas a si mesmo, o que está acontecendo? Por onde eu posso recomeçar? O
O que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Qual é a minha contribuição? Qual é a minha responsabilidade de agora? Não é só exigir dos outros, não é você só querer para e pensa a respeito do seu papel nesse ambiente. Começa contigo. Exatamente. José ele ficou em conflito e ele logo de imediato disse, eu vou tomar uma posição, vou deixá-la em secreto. Mas veio o mensageiro de Deus e disse, José, não é assim. Aí eu vou dizer para esse homem, pare e pergunte, qual é o propósito de Deus para você enquanto marido, para você enquanto participante, membro dessa família? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Porque muitas vezes nós queremos fazer, como já dissemos tantas vezes, mas não dá para fugir disso. Não é necessariamente a minha vontade. Quando a minha vontade é colocada de lado, eu consigo enxergar melhor um propósito como família. Então, eu diria duas coisas básicas. Pare, reflita, faça perguntas, redescubra o valor da autorresponsabilidade e se acomode na vontade de Deus antes de se acomodar na sua. Então, 2 pontos. Reflexão. Veja o que eu posso fazer. Um outro aspecto, procurar a direção de Deus. E o conflito de José, ele foi resolvido, conforme você está colocando, com uma interferência divina. Exatamente. E a gente pode ter essa interferência hoje, aparece uma garota nova e diz assim, estou grávida, mãe, mas fica tranquila. É do Espírito Santo. Como filha do Espírito Santo? Nossa, aí o anjo disse assim, não, fica tranquila que eu vou cuidar de tudo. A gente acha que foi fácil, né? Aí ela chega, noiva do José, ó, fica tranquila, eu estou grávida, não é de você, mas é do Espírito Santo, eu não traí você. O camarada fica doido. Aí ele vai embora, vai dizer, vou embora, deixar ela aqui. Houve uma interferência divina para que ele entendesse. Então, hoje a gente pode esperar também uma interferência divina para que a família possa encontrar a felicidade? Né? É buscar. Então, é isso que eu gostaria de chegar. Quer dizer, é possível hoje também ter uma interferência divina para que a família seja feliz. Só para os que buscam. Okay. Porque, tipo assim, a água está ali, eu estou morrendo de sede, não vou pegar água. Eu vou esperar, vem a água para mim. Não, a água está ali, Deus está ali à disposição. Você dizer, Senhor, me dá água. Ele vai te dar água. Ele não vai encher você de água se você não quer água. Okay. Eu vejo, pastor, que não existe, pastor Edson, como nós sermos ajudados, transformados, se não for pela presença, pela atuação de Deus. Nessa busca, a atuação de Deus na minha vida. Eu tenho uma máxima no programa NT em Família lá da rádio, que eu digo assim, sempre no final, todo dia, a felicidade do meu relacionamento começa comigo. Sim, claro. A felicidade do meu relacionamento. E talvez isso, para alguns que estão nos ouvindo aqui, possa até ferir os ouvidos e possa até ficar desconfortável. Como começa comigo? Você não conhece com quem eu me casei, você não conhece o pai que eu tenho, você não conhece... Mas quando você está bem contigo mesmo, você é feliz, em volta, pode as coisas não estarem bem, mas você está bem. E você vai, de alguma maneira, impressionar os outros e ajudar os outros a serem felizes. Então, o primeiro passo é eu aceitar a situação trabalhar que está em minha volta. Começar a trabalhar para mudar o meu pensamento. Trabalhar o meu individualismo, que é o grande problema nosso, pastor. É o nosso individualismo. E a gente sempre esperar que os outros é que vão resolver esse problema. É aquela história que eu falo para os noivos lá. Você vai casar para ser feliz... Aí, não, mas inconscientemente a gente casa pensando assim, agora eu estou saindo da casa do meu pai, que eu não tinha uma família boa, eu não era feliz com meus pais, agora eu vou me casar, fulano vai me fazer feliz, fulano vai me fazer feliz. E aí, às vezes, o que é fazê-lo feliz para ele? É fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que ela quer, entendê-la 100% que não vai acontecer isso, aí ele entra para esse relacionamento e fala, olha, não sou feliz de novo, mas onde é que está o problema? Então, busca a graça de Deus, busca esse poder de Deus, busca esse relacionamento com Deus, como Deus ajudou José, como Deus ajudou Maria, como Deus ajudou Adão e Eva, Ele vai ajudar você. Acho que em outro programa a gente poderia até discorrer sobre isso, mas não entender as diferenças entre, falando família, marido e mulher, não entender as diferenças, você é homem, eu sou mulher, você é mulher, eu sou homem, quer dizer, eu não me casei com uma pessoa que é igual a mim. Primeiro que eu não suportaria, né? Nem suporto ninguém igual a mim. Então, eu me casei com alguém que era diferente, por isso que eu fui atrás, eu me interessei. De repente, eu digo assim, essa diferença está me matando, mas foi o que me atraiu. Então, entender isso é ter maturidade, não? Que vai me fazer bem. Desculpe, Dario, tem até um pensador aqui, um rabino, filósofo inglês, Jonathan Sachs, ele falou assim, em uma sociedade moralmente relativista, os relacionamentos não se sustentam. Relativo, nada é absoluto. O amor não é absoluto, a felicidade não é absoluta, tudo é relativo. Mas para José era.
Quando ele decidiu deixar Maria em secreto, isso está mostrando que homem era aquele. Era um homem que, mesmo em face da vergonha local, ele disse: eu não vou prejudicá-la, eu vou deixá-la em secreto. Eu preciso deixá-la porque eu estou numa situação de conflito, mas em secreto. Esse deixá-la em secreto, para mim, significa: este homem não era um homem comum, tinha algo especial nele. Fato é que nós deveríamos ter escolhido melhor com quem nos relacionarmos e deveríamos ser melhores para nos relacionarmos. Termos um pouco mais de nobreza. Por exemplo, quando nós vimos uma situação última de um divórcio e os pais põem os filhos no meio desse conflito, e os filhos agora têm que admitir que já não têm os pais juntos, e ainda esses filhos são tirados da presença desse pai e dessa mãe abruptamente. E às vezes há uma guerra, né? Sim. A tua mãe é que é a culpada. Claro que isso no Brasil agora já é crime, alienação parental, enfim. Mas as pessoas precisam ser mais nobres no quesito relacionamento, porque quando eu sou mais nobre, eu dispenso, eu desculpo, eu admito, eu permito, eu perdoo, e então essa família vai entrando numa estabilidade, numa situação de equilíbrio, de administração dos conflitos. E com a interferência direta de Deus, as coisas ficam diferentes. Eu tenho mais poucos minutos para encerrar o programa, praticamente 2 minutos. Gostaria que vocês pontuassem, na realidade, o que seria felicidade no ponto de vista de vocês. Pastor Marcos. Eu olho para o clássico Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim: felizes os que são felizes. O que é ser feliz para Jesus? Aí ele faz uma série de listas de situações. Bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados os que choram. Olha, como é que pode ser feliz chorando? Mas o contexto ali é um fruto, é uma consequência de um relacionamento com a fonte da felicidade, que é Deus. Deus pode nos libertar dessas mazelas todas que a nossa natureza, que a sociedade, que esse pensador aqui falou, individualismo, sei lá, o que nós estamos enfrentando hoje, e pode nos levar para uma vida plena. Perfeito. Dali. Eu ficaria com a máxima, uma das máximas de Paulo, quando ele diz que o amor não se comporta inconvenientemente. Eu diria que as famílias felizes, elas se comportam convenientemente para o bem de todos. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um privilégio. Obrigado. Muito obrigado por você estar conosco. E agora, no próximo bloco, o pastor Ronaldo Oliveira apresentando o aspecto espiritual a respeito de ter uma família feliz. Ok? Então, aguarde apenas 2 minutinhos e voltamos com o programa Fé para Hoje. Muito bem. Nós já tivemos aqui 2 convidados excepcionais falando sobre felicidade, família, gente que está bem atualizada neste assunto, que pode compartilhar com você, comigo, com todos nós aqui do programa Fé para Hoje, conceitos tão apropriados, tão bons, tão fáceis também para serem seguidos. Nós vamos continuar falando sobre felicidade. Eu queria falar um pouquinho sobre felicidade como conceito. E a Bíblia traz este conceito de felicidade. Bom, vamos usar o livro de Mateus. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, é um evangelho peculiar. Mateus era um judeu, escreveu para judeus. Escreveu mais ou menos no ano 80, e a ideia dele era a seguinte, seguindo a orientação do Espírito Santo, claro, de escrever para judeus que haviam perdido o templo. O templo foi destruído, o templo foi arrasado, a cidade também foi colocada em ruínas e agora o povo estava perdido. Esse livro é o livro da esperança. É o livro que fala sobre felicidade quando eu perco. É muito difícil imaginar que quando eu estou perdendo eu posso ser feliz. Quando eu fico doente eu posso aprender alguma coisa com isso, isso pode me fazer melhor. Na realidade, quando eu fico doente, eu perco o emprego, ou meu casamento está em frangalhos, bom, eu estou achando que estou perdendo, não estou ganhando nada. Como que eu posso ser feliz em meio a tudo isso? Essa era mais ou menos a ideia de Mateus e do Espírito Santo, lógico, quando escreveram juntos o livro que leva este nome, o Evangelho de Mateus. Mateus é o livro que dá esperança, que dá felicidade diante da ruína toda, da destruição toda. E ele é dividido em várias partes. Eu não vou aqui tecer comentários assim muito profundos sobre o livro de Mateus em si. Mas
Há um primeiro bloco que é introdutório, ele vai até o capítulo 4, final do capítulo 4. E o capítulo 5 começa com um bloco muito importante e interessante. O caráter ou as características do cidadão do reino. Mateus está dizendo assim, o reino não é deste mundo. O reino é o de Deus, mas nós estamos vivendo aqui no mundo. Enquanto estivermos vivendo aqui no mundo, nós temos alguns princípios interessantes. Nós podemos ter felicidade. E o capítulo 5 vai trabalhando a felicidade, como o pastor Marco Lamarques pontuou aqui no finalzinho da nossa conversa, no bloco anterior. Felicidade. A palavra usada aqui no grego, isso não é muito importante, mas é interessante sabermos, é makarios. Makarios quer dizer feliz, bem-aventurado. Mas não é uma felicidade qualquer, não é uma alegria, é alguma coisa extraordinária, alguma coisa que explode dentro do coração. Quando meu filho mais velho nasceu, eu estava viajando, adiantou o parto dele, 15 dias, eu não estava sabendo, não havia celular, eu estava no meio das fazendas, visitando pessoas da igreja, fazendo visitas missionárias. E eu decidi que estava mais próximo de São Paulo, uns 200 quilômetros, vou visitar a minha esposa, está grávida, daqui a pouco vai ter bebê, e toquei para lá. Quando cheguei não encontrei ninguém, na realidade o bebê já tinha nascido, o meu irmão me deu a notícia, eu fiquei super feliz e fui para o hospital. O hospital ficava 23 quilômetros da casa da minha mãe, onde a minha esposa estava, aguardando o momento para ir para o hospital. Bem, peguei o meu Fusca 67 e cortei o trânsito de São Paulo na hora do rush. Imaginem só, eu não vi carro nenhum na minha frente, dos lados, na minha cabeça só estava assim, quero ver o meu bebê, quero ver a minha esposa. Cheguei no hospital e fui pegar o meu filhinho, o André, hoje é um grandão, 33 anos, mas quis pegar no meu colo, era uma alegria muito grande, eu estava entusiasmado. A médica me chamou a atenção, o senhor tem que se lavar, o senhor não pode pegar a criança assim, o senhor veio de uma viagem. Fui me lavar rapidamente, voltei e peguei a criança. Isso é um sonho, uma alegria muito grande, não dá para contar isso, só quem já foi pai, mãe, sabe o que estou falando. Quando eu voltei para pegar o carro, para voltar para casa e pegar algumas coisas para a esposa, eu não encontrava o carro. Eu morava no interior, na cidade de Tararé, um abraço para os queridos amigos de Tararé, e era uma cidade tranquila, bem tranquila. Eu cheguei em São Paulo, roubaram o meu carro. Onde está meu carro? Não achava o meu carro, não achava o meu carro. Finalmente eu achei meu carro, eu tinha colocado numa rua e tinha me esquecido. Meu foco era tão grande em querer ver o filho que eu não me lembrava mais onde estava o carro. Bom, isso ainda não é Makarios, para você ter uma ideia. Makarios é uma alegria, assim, estupenda. Então, Jesus diz, no capítulo 5, a partir do verso 3, é conhecido como o Sermão da Montanha, mas, na realidade, é mais do que um sermão, é uma aula, é um pedaço da vida que Jesus estava dando para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali. E ele começa esta aula mencionando a palavra Makarios, como se estivesse perguntando, quem quer ser Makarios? Bom, quem quer ser Makarios, e a Bíblia Sagrada aqui nos orienta sobre esse texto, e diz assim, quem quer ser Makarios, seja humilde de espírito. Bom, felizes são os humildes de espírito, o reino é deles, o assunto era reino. O que é ser humilde de espírito? Vamos voltar ao grego aqui também rapidamente, sem nos estressarmos com isso. Mas vem do termo pitokos pneuma, humilde de espírito. Humilde de espírito não é aquele que sempre obedece, nunca reclama, isso não é humilde da Bíblia. Humilde de espírito é aquele que não conhece o caminho e segue o que conhece o caminho. Eu gosto muito de Campinas, é uma cidade bem agradável, uma grande metrópole, a terceira do estado de São Paulo. E toda vez que eu vou à igreja central adventista ali em Campinas, eu vou bem, especialmente, agora eu tenho GPS, né? E já faz um tempo que eu não vou lá. Mas eu vou bem, eu consigo chegar até a igreja de qualquer caminho, mas eu não consigo sair dali, eu me atrapalho todo por causa das mãos, das ruas ali. E num sábado eu fui pregar ali, convidado, e
decidi pegar um caminho diferente. Bom, já que este não deu, aquele outro não deu, eu vou pegar esse outro caminho. E peguei o caminho achando que eu chegaria na estrada, na Anhanguera ou na Bandeirantes, e não cheguei. Eu estava mais perdido ainda. No farol, tentei chamar as pessoas para me dar uma informação. Apenas um senhor que estava num Corcel 2, bem aparelhado, vidro aberto, me deu atenção. Eu disse: o senhor pode me dizer onde fica a Anhanguera? Disse: moço, o senhor está muito longe da Anhanguera. Eu vou fazer o seguinte, pode vir atrás de mim, eu vou levar o senhor ali. E fui atrás dele, para cá, para lá. E Campinas tem umas ruas centrais que são bem estreitinhas. À noite eu não o seguiria ali. Mas, muito bem, fui para cá, para lá, para cá. De repente, cheguei numa avenida que eu conhecia. Dei farol, mas ele fazia sinal: pode me seguir, continue. Muito bondoso. Lá na frente, bem perto da Anhanguera, parou num posto. Eu parei atrás, desci, fui agradecer a ele. E disse: o senhor mora por aqui? Ele disse: não, eu moro lá do outro lado, mas o senhor estava tão perdido que eu decidi trazê-lo até aqui. Minha pergunta: quem foi o humilde da história? Bom, fui eu, porque eu segui. Essa é a expressão bíblica, humilde de espírito. É aquele que, não sabendo o caminho, segue o que conhece o caminho. Esse é feliz. Não é lindo isso? Esse está no reino, esse entra no reino, dele é o reino. O que segue, o que conhece o caminho. Se você está perdido, não conhece o caminho, mas começa a seguir alguém que conhece, você não está mais perdido. Agora você sabe que deve segui-lo para chegar onde você quer chegar. Felizes os que seguem o que conhece o caminho, porque eles vão chegar lá. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós podemos seguir aqui os outros itens das bem-aventuranças, mas vamos ficar por enquanto com esse. Se der tempo, vamos tocar em um outro. Se você já tentou no seu casamento, na educação dos seus filhos, tentou e tentou da mesma maneira e repetiu, com coisas que você sempre fez e não deu resultado, ora, é lógico, é óbvio, está na hora de mudar a ação. Está na hora de mudar a estratégia. Você tem que tentar outras coisas. Quem sabe seguir alguém que sabe o caminho. Como foi dito aqui também, que José se surpreendeu com a informação de Maria, que estava grávida, eram noivos. E ele foi saindo sorrateiramente, apareceu um anjo. Ele ficou. A intervenção divina fez com que este casamento continuasse. Quando você pede a intervenção divina para ajudar você, para mostrar o caminho, Deus mostra. Como Deus mostra o caminho hoje? Bom, aqui está a palavra. Esta é a primeira maneira como que Deus usa para mostrar o caminho para você. Aqui há princípios importantíssimos. Eu quero lhe dizer que a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas, não. Mas ela tem respostas para as principais perguntas do ser humano. Para aquelas que têm que ver com o reino, como Mateus aqui fala. Para aquelas que têm que ver com a vida eterna. Mas a vida eterna, ela começa agora, começa aqui, com as suas decisões. Então, uma decisão fundamental aqui, meu querido, minha querida, é seguir quem conhece o caminho. É seguir a palavra que orienta. Você quer um noivo, uma noiva, quer namorar alguém? Peça orientação. A palavra de Deus não vai dar o nome de quem com quem você vai namorar, mas ela vai te dar umas características. Isso aqui é um guia seguro. Ela vai dizer que essa pessoa tem que ser bondosa, que essa pessoa tem que ter interesse em você, mais do que nela mesma, como centro da vida. Ela tem que ter um interesse em Deus, essa é a pessoa. Aqui não diz o nome com quem você vai se casar, mas dá características maravilhosas sobre o cônjuge. Primeiro, ela diz assim, que as pessoas são imperfeitas. Então, por que só você vai procurar alguém perfeito? Você não é perfeito, você não é perfeita. Então, a Bíblia está dizendo assim, procure alguém que gostaria de crescer. Procure alguém
que tenha Deus em primeiro lugar. Ali para frente, no capítulo 6, verso 33, a palavra diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, tudo é o reino aqui, Mateus, e as demais coisas serão acrescentadas. É um erro muito grande você pensar que pode chegar no lugar que você quer chegar sem passar pelo caminho. E o caminho é buscar a Deus em primeiro lugar. Você está em dúvida com o tipo de trabalho que você vai exercer na vida? A profissão? Busque a Deus em primeiro lugar. Essas coisas vão ser acrescentadas. Ter o conhecimento de Deus como base de todas as coisas é fundamental para a felicidade. Felizes são as pessoas que seguem aquele que sabe o caminho. Jesus disse assim: você quer ser feliz? Vem atrás de mim. Siga-me. Eu vou levar você para a felicidade. Você tem um lar e quer que esse lar seja feliz? Coloque a Deus em primeiro lugar. Busque pessoas que já colocaram a Deus em primeiro lugar. Viva com estas pessoas. Conviva. Nós estamos falando de igreja, de pequenos grupos que se reúnem para falar sobre temas bíblicos. Estamos falando de relacionamentos, de comunhão com Deus. A palavra de Deus tem tudo isso. Bem, não há muitos segredos para a felicidade. Eu tenho que deixar Deus dirigir a minha vida. Eu tenho que permitir que Ele diga o que eu tenho que fazer. Ele me conhece, conhece a história do mundo, conhece todos os senões, já passou por tudo enquanto esteve aqui na terra, Ele pode me ajudar. Eu gostaria de terminar o programa de hoje com esse pensamento. Ele é a felicidade. Então, felicidade não é um estado de espírito, não. Felicidade é uma pessoa. Vamos pedir a esta pessoa que entre em nossa vida? Vamos convidar Jesus Cristo para que dirija-nos, a fim de que sejamos felizes como família? Ore comigo, feche os seus olhos. Pai bondoso, a nossa oração aqui é para que o nosso amigo, a nossa amiga, o jovem que está nos ouvindo, nos vendo, tenha a decisão, tome a decisão de seguir Jesus, pois Ele sabe o caminho. Que a Bíblia seja o livro mais importante, Senhor, de nossa vida. Que o busquemos como um pão, todos os dias devemos alimentar dele. Esteja, Senhor, com cada família. Talvez alguém esteja pensando em se separar. Dê mais uma chance. Coloque a Deus como seu parceiro, seu amigo e condutor. Tudo isso te rogamos porque acreditamos na felicidade que Cristo nos dá. E é em nome dele que te agradecemos. Amém. Chegamos ao final do programa. Espero você em nosso próximo Fé para Hoje. Sua nova atitude. Fique na paz de Jesus.